Na aula passada, nós falamos sobre como criar objetos, você viu na prática como criar os objetos, então eu pressuponho que você, a partir desse ponto, já sabe o que é uma classe, já sabe o que é um objeto e já saiba como instanciar um objeto. Se você não entendeu essas partes mais básicas, a parte mais teórica da abstração objeto, eu sugiro que você volte às aulas, revise as aulas que nós fizemos e aí sim você pode continuar o treinamento a partir desse ponto. Lembre-se que nós estamos numa caminhada, nós estamos numa evolução, um processo evolutivo. Você precisa entender o conteúdo anterior para poder entender os próximos conteúdos, porque a gente vai levando uma coisa, vai puxando a outra. Então, se você não entendeu a parte de objetos, de classes, o que é, como funciona, eu sugiro mais uma vez que você volte e depois a gente continua o processo de aprendizagem aqui com o assunto hoje que é visibilidade. Visibilidade ou modificadores de visibilidade nada mais são do que o nível de acesso de atributos e métodos da sua classe. Ela apenas vai dizer o nível de acesso, o que ela pode ler, o que ela pode modificar dentro da sua classe. Nós temos três tipos de visibilidades, de modificadores de visibilidade na orientação objeto, que é o público, que é public no inglês, que é simbolizado com esse maisinho, né, com esse sinalzinho de mais. Você tem o privado, que é simbolizado com o menos, né, com a simbologia do menos, ou private no inglês. E você tem a cerquilha, né, a hashtag ou cerquilha, o jogo da velha, que é o protected, ou protegido. Em relação a esses símbolos, não se preocupe agora, tá certo? Apenas fixe que o mais é público, que o menos é privado e que a hashtag, né, a cerquilha, é protegido. Na próxima aula você vai entender o porquê dessas simbologias, ok? Então, a priori, mais público, menos privado e a hashtag, a cerquilha, é protegido, beleza? Então, quando você define um método ou um atributo como público, isso quer dizer que qualquer classe pode acessá-la de forma livre, de forma aberta, sem nenhuma restrição. Então, fixa, se for público, sem restrição e uso livre do método ou do atributo. Privado, o privado somente a própria classe pode usufruir, pode modificar e pode acessar esses atributos ou métodos. E o protegido, só a própria classe e as suas filhas podem fazer o uso, o acesso, né, a esses atributos ou métodos. Em relação ao protegido, eu sei que está um pouco confuso, parece um pouco confuso para você, mas quando a gente for falar de herança nas próximas aulas, a gente for falar de herança, você vai entender bem. O protegido, apenas a própria classe e as suas filhas podem acessar os atributos e métodos dela, tá bom? Mais pra frente, nós vamos esmiuçar mais o protegido. Como eu falei no início, atributos e métodos podem receber os modificadores de visibilidade que eu mostrei aqui no painel. Os métodos, quando você não coloca a visibilidade, como eu coloquei na aula passada, na aula prática passada, ele assume, o PHP no caso, assume que o método ele é público. Mais uma vez, vou adotar um exemplo aqui do mundo real. É um exemplo também bem conhecido aí na internet. Você pode ver na internet, em outros lugares, em outras bibliografias, literaturas. Vou utilizar também esse exemplo aqui para que você entenda uma coisa mais do mundo real e passar com mais facilidade aqui para o mundo da programação. Nós temos esse controle remoto, certo? Esse controle remoto de TV, coisa que você deve ter na sua casa, e um objeto, né? Como vocês podem ver, é um objeto, porque vocês já sabem que para ser um objeto basta ter características, basta ter comportamento e estados, certo? Agora eu vou abrir esse controle remoto, tá? Ele tá até mais fácil aqui de destacar. Rapaz! Pô, quase não abro aqui o controle remoto, mas acredito. É barra abrir, né? Vamos lá. Bom, e nesse controle remoto nós temos, no caso, essa parte aqui, que é a parte dos botões, que tem uma borrachinha que você já conhece, e tem a parte de dentro, que são circuitos, com os componentes do controle remoto, enfim, toda aquela parte que o controle remoto que você já deve conhecer. Isso aqui, no caso, essa parte dos circuitos, ele está protegido por essa capa, certo? Por essa capa, exatamente por isso aqui ser uma área protegida do controle remoto, né? Ele é uma parte protegida, uma parte privada, certo? E aqui os botões do controle remoto são as partes públicas do controle remoto. Mas por que o controle remoto tem isso aqui na sua caixa, né? na sua carcaça? Por que ele tem isso aqui protegido e ele não pode ficar aberto assim? Exatamente porque se for dessa forma, você pode danificar o controle. Você pode até conseguir mudar o canal com alguma borracha, alguma coisa, com algum artifício, mas você pode danificar o controle remoto. Imagina só você com o controle remoto dessa forma e sem querer você derramar um pouquinho de água, sei lá, gotas d'água ou de Coca-Cola, ou de negócio ácido, e faça com que danifique o seu controle remoto. Então a capa, a carcaça, ela serve também para proteger isso, né? Para que você não mexa no que não deva, né?
não mexa em coisas que não deva, e você pode apenas ligar o controle remoto, apenas apertando o botão, e o circuito se vira para ligar o controle remoto. O circuito vai se virar para se comunicar com a TV, e a TV ligar de uma forma como a gente já conhece no nosso dia a dia. Então, por isso que muitos circuitos eletrônicos têm essa parte protegida, né? Por exemplo, é porque aqui não temos nenhum tipo de um capacitor ou nenhum tipo de circuito maior. Mas suponha que a gente tem um capacitor aqui desse tamanho, né? Um capacitor que seja mais ou menos desse tamanho, e que se você, por exemplo, mexer nele, pode ser que ele descole aqui da placa e danifique o controle remoto. Com a capa, não. Isso não acontece, né? Pode ser que aconteça, mas muito mais dificilmente. Então entenda que essa placa, ela é a parte privada do controle remoto, né? A parte, digamos assim, da inteligência, e que tá toda a parte de lógica, toda a parte de funcionamento dele está encapsulado. Tá encapsulado aqui dentro dessa capa. Por isso que o controle remoto tem essa cápsula. Guarde bem esse nome. Essa carcaça, ela é uma cápsula, certo? Ela serve como uma cápsula para o circuito do controle remoto. Então, depois desse exemplo, dessa aula mais teórica, essa parte mais teórica, eu vou mostrar um pequeno exemplo aqui no código, certo? Vamos aqui para a nossa tela. Eu já estou aqui no meu Visual Code, tá? Vou abrir aqui um arquivo. Já criei uma pastinha chamada visibilidade e já vou criar aqui, por exemplo, uma classe chamada visibilidade. Visibilidade. Vou abrir e vou fechar. Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para vocês verem. Diminuir isso aqui. Já vou salvar aqui, tá? Vou chamar de visibilidade.php. Pronto, ele já reconheceu aqui bonitinho. Então, vamos seguir aqui. Eu vou criar, no caso, vou criar 3 propriedades, tá? Vou criar 3 propriedades. Uma pública, uma privada e uma protegida. Então, vou chamar o seguinte. Vou chamar aqui de público. Vou chamar, foi aspa. Vou chamar de private, privado. Tá? E vou chamar de protected, protegida. E agora eu vou criar 4 métodos, tá? Uma sem nenhuma visibilidade, uma como pública, uma como protegida e uma como privada, tá certo? Vamos ver aqui na tela. Vamos lá criar. Sem querer paguei aqui, protegida. Vamos lá criar. Public function. Método público. Método público. Vou apenas dar um eco, dizendo um H2, tá? Só para a gente exemplificar aqui. E dizer que sou um método público. Método. Tô ruim de digitação hoje, hein? Vai dar certo. Vamos lá. Vou copiar aqui, né? Porque na vida nada se cria, tudo se copia. Certo? Método público. Vou chamar aqui de método. Vou chamar na verdade sem visibilidade. Certo? Vou apagar aqui. Eu tô criando aqui o código, mas já eu vou explicar, tá bom? Vou botar aqui sem visibilidade. Vou copiar aqui esse camarada e vou botar aqui no caso private. Método privado. E aqui método privado. Certo? E o último, mas não menos importante, o protected. Protected function. Chamar de método privado. Protegido, né? Protegido. Certo? Aqui é protegido. Beleza? Vou botar só um método para ficar igualzinho, né? Método protegido. Certo? Tudo tranquilo até aqui. Perceba que no PHP, basta apenas preceder com public, private ou protect, dependendo da regra do seu negócio. Mesma coisa, mesma ideia segue para os métodos da sua classe, tá certo? Várias linguagens de programação utilizam esse mesmo conceito. Então, se você pegou aqui, pegou a ideia, pegou a manha, a mesma coisa para várias outras linguagens de programação. Então, memoriza public, private e protected, que você fixando isso aí já vai adotar para também outras linguagens de programação. Nossa classezinha criada, tá certo? Vamos fazer o seguinte. Aqui na minha própria classe, tá? Eu vou até aqui embaixo, executar aqui embaixo mesmo, só que esse é o nível de exemplos. Vamos instanciar nosso objeto, coisa que você já sabe fazer, né? Então vamos criar aqui, por exemplo, teste 1 é igual a new visibilidade. Então, mais uma vez reforçando, tá? Eu estou criando um objeto teste1
que é do tipo visibilidade, classe que a gente acabou de criar aqui. Então vamos lá, eu vou tentar fazer o seguinte teste, tá? O teste 1, certo? Perceba aqui, tá? Ó, aquele operadorzinho para acessar os atributos, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o atributo público, certo? Público. Aqui até ele já sugere para mim. Vou colocar aqui um valor público, apenas como exemplo, certo? Vou aqui agora teste, vou chamar de setinha, tá? Privado, isso é igual a privado. Beleza? Fechei aqui. E vou dizer que teste 1 vai ser o protected, né? Protegido, na verdade, né? Protegido, tá? Vai ser igual a protegido. Certo? Então, do jeito que está aqui, né, a gente vai executar o código, vamos ver como o PHP vai responder para a gente, tá certo? Vou executar aqui o meu servidor interno, localhost, você já sabe fazer isso aqui, tá? Mostrei nas outras aulas. Vou chamar o visibilidade.php. Pronto, já executei aqui, vou deixar até em background. Deixa eu abrir aqui o meu Chrome e vou fazer um command V. Olha só, eu vou dar até um zoom aqui, tá? Ele está dizendo aqui o seguinte: estamos criando um objeto default para... Ah, peraí, não, tem alguma coisa errada aqui, ele 32... Ah, esquecemos aqui o teste 1, certo? Ele deu um outro erro, nada a ver, tá? Não é um erro que não era o erro que tu estava esperando. Vou salvar aqui, vou dar um refresh. Ele não deu nada, né? Devia ter dado algum erro, deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se tá... Ah, o nome é protegida, né? É protegida, botei protegido, né? Vamos atualizar aqui. E olha só, aqui o erro que eu queria, tá? Ele está dizendo que não tem como acessar uma propriedade protegida, né? Protected. Né? Ele está dizendo aqui, ó, visibilidade, dois pontos, protegida. Né? Então, ele está travando, no caso, o acesso à propriedade protegida, certo? Mas você deve ter percebido que o privado ele não travou, né? Tanto que o privado, deixa eu dar uma olhada aqui, ele está antes... porque eu chamei de private, né? No caso é privado, né? Apenas erro aqui de coisa ao vivo assim mesmo, né? Ao vivo gravado, né? Então, se eu for aqui agora, ele vai dar o erro também, ó. Ó, não podemos acessar uma propriedade privada, né? No caso, o visibilidade e a propriedade privada, tá certo? Vocês podem ver que realmente você não consegue ter o acesso a ela. O privado e o protected, como eu falei, o privado só apenas a própria classe pode acessar, certo? No caso aqui, nesse caso, o privado, esse método, apenas a própria classe visibilidade é que pode acessá-la diretamente, tá certo? E a protegida, a protected, no caso, apenas a própria classe e suas classes filhas, tá? Coisa que a gente vai ver lá na frente, tá? Não se acanha com isso aí, não. Então vamos fazer um teste agora com os nossos métodos, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, deixa eu comentar esses aqui, tá? Deixa eu comentar isso aqui. O teste 1, no caso, ele não deu problema porque ele é público, certo? Então, ele consegue acessar livremente, como eu falei também no início da aula. Então vamos testar também nossos métodos, ó. Teste 1, método público, né? Método público, teste 1, vamos ver se eu não erro nenhuma digitação agora, né? Sem visibilidade, né? Que é aquele que a gente colocou sem visibilidade. Teste 1, vamos colocar o método privado. Teste 1, tô tendo até a ajudinha aqui do meu VS Code. É o protegido agora, né? Perdão. Protegido. Pronto, vamos executar isso aqui e vamos ver no que vai dar, certo? Eu vou abrir aqui o meu Chrome, vou atualizar. E olha só, ele imprimiu o método público e imprimiu o sem visibilidade, tá? Ele deu erro aqui, por exemplo, no método privado, no método chamado método privado, né? Porque ele está dizendo que não pode fazer a chamada de um método privado. E ele diz o nome do método, exatamente o nome do método esse aqui, ó, método privado. Mesma coisa no protegido, ó. Deixa eu comentar esse cara aqui para eu forçar o erro no protegido, ó. No caso, eu errei de novo aqui o nome da variável, do objeto, tá? Vamos lá de novo. Mesma coisa, ó. Não pode fazer a chamada no método protegido porque ele tá como protected. Como eu falei, vai travar o acesso a ele dessa forma que a gente está fazendo aqui. Um exemplo de uso do método privado, né? Um exemplo aqui, nesse nosso exemplo, utilizando esse nosso exemplo, para utilizar o método privado, seria algo desse tipo aqui, ó. Vamos supor que eu estou usando aqui o método público, né? Eu vou aqui no método público e posso fazer, por exemplo, aqui, ó, o desse método privado e o desse método protegido, certo? Aí dessa forma ele vai executar. Por quê? Porque eu estou dentro da minha classe. Então, dentro da minha classe, tá? Eu consigo executar esses dois métodos, tá? Deixa eu ver se eu comentei aqui. Pronto, comentei. Deixa eu atualizar aqui no browser.
E vocês vão ver que ele vai executar de boa, certo? Porque eu estou dentro do escopo da minha classe. Então eu espero que você tenha entendido essa parte de visibilidade. É muito importante essa parte de visibilidade daqui para frente, tá? Isso aqui vai dar um norte, vai ampliar nossos horizontes para fazer mil e outras coisas, tá? A partir daqui, a gente está começando a ver um negócio mais legais, né? Vamos fazer exemplos mais legais e vocês vão ver o quão massa é a orientação a objetos, tá certo? Então, encontro você na próxima aula.